No vídeo dica de hoje, você vai entender se vale a pena alugar ou ter um imóvel próprio na sua empresa. Decisão que, quando errada, pode afetar muito o seu desempenho econômico. Mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, porque esse vídeo fica mais relevante, fazendo a diferença não apenas na sua vida, mas na de outros empresários. Ao longo dos anos, a falta de instabilidade econômica no Brasil causa a sensação nos brasileiros de que ter um imóvel próprio é garantia de não perder dinheiro. Mas será que esse raciocínio realmente está correto? Ainda mais do ponto de vista empresarial? Quando você vai fazer a aquisição de um imóvel, você tem algumas opções. A primeira delas é financiar. A segunda seria usar recursos próprios. Então eu vou demonstrar para vocês alguns fatores que podem inviabilizar a compra ou construção de um imóvel. O primeiro fator levado em consideração é quando você precisa financiar, ou seja, você não tem o recurso necessário para a compra. Logo, você vai ter que captar um recurso bancário para poder fazer a aquisição ou construção desse imóvel. Geralmente a gente lembra, a voz dos nossos pais que sempre nos dizem: melhor você ter um imóvel próprio. Quem paga a parcela do aluguel poderia muito bem pagar a parcela de um financiamento. Mas será mesmo que eu estou comprando o meu imóvel? Quando você financia, quem compra o bem não é você. Quem compra é o banco e você passa a ter que comprar do banco esse bem para você. E nessa situação, você sai do aluguel do imóvel para o famoso aluguel do dinheiro, que é o juro. Aí você simplesmente está trocando, em alguns casos, 6 por meia dúzia, porque você não está efetivamente comprando o seu imóvel. Vamos ver isso numa simulação de um financiamento para aquisição de imóvel que vale aí em torno de R$1 milhão. Simulando a situação do imóvel de R$1 milhão, eu vim aqui para a lousa e eu fiz o desenho aqui do nosso prédio. Como desenhista, eu sou uma ótima economista, mas fica apenas para deixar um pouco mais dinâmico. R$1 milhão, o banco geralmente ele não me empresta 100% do recurso que eu preciso. Parte eu preciso dar de entrada. Então vamos supor aqui que 30% será dado de entrada e 70% será financiado. Os 70% do R$1 milhão nós teríamos que financiar R$700 mil. Vamos ainda supor uma taxa de juros de 1% ao mês, que seria uma taxa de juros bacana, e num prazo de pagamento de 20 anos ou 240 meses. O que acontece é que a minha parcela ela é a soma de um valor de juros mais um valor de amortização. Os juros nessa situação seria 1% vezes os 700 mil, então na primeira parcela eu teria R$7 mil de juros e a minha amortização 700 mil dividido por 240 meses, R$2.916. Então a minha parcela do primeiro mês, ela seria de R$ 9.916. Esses juros que a gente está pagando, ele não representa a compra do bem. Ele é uma despesa, assim como o aluguel também é uma despesa. Se o valor do seu aluguel ele for menor que os juros, já compensa se manter no aluguel, porque senão sua despesa vai ficar maior. Os juros ele vai caindo ao longo dos meses, mas é uma queda bem pequena mês a mês. Além disso, se você optar pela parcela, as parcelas elas tendem a ser mais caras que o valor que seria um aluguel. Então compensaria mais você, durante um período de tempo, guardar o valor da diferença numa aplicação financeira e daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ter esse valor maior para dar de entrada ou comprar à vista esse imóvel. E é importante ressaltar, quando o empresário ele opta por ter um imóvel próprio, ele imagina esse imóvel para um crescimento de 10 anos. Caso isso não acontecer, então se a empresa ela atingiu o crescimento que era para 10 anos em 5 anos, na metade do tempo esse imóvel já não atende mais as necessidades da empresa. Imóvel que muitas vezes é específico para aquele negócio, foi construído especificamente para aquela situação. Não tem o mesmo valor de mercado e não tem
tanto interesse em pessoas locarem esse imóvel, porque às vezes não cabe na situação delas. Você acaba tendo que sair do imóvel próprio para o aluguel novamente. E se você não for financiar? E se você tiver os recursos necessários? Então imagina-se que, como eu não vou pagar juros, agora compensa a aquisição do imóvel, mas essa resposta pode ainda não ser verdadeira. Quando o empresário ele decide fazer aquisição ou construção, ele vai usar os recursos que estão sobrando no seu caixa. Esses recursos são necessários para o capital de giro do negócio. O capital de giro é o valor necessário que a empresa tem que ter quando ela dá prazo para clientes, em decorrência do tempo de estoque dos seus produtos, o tempo de produção. Muitas vezes esse tempo não é financiado pelos seus fornecedores. Para entender mais sobre capital de giro, nós temos outros vídeos no nosso canal que explicam especificamente esse tema e como você vai calculá-lo no seu negócio. Ou seja, fiquei sem o capital de giro necessário, pode acontecer da empresa cair em linhas de empréstimos ainda mais caras que uma linha de financiamento habitacional ou financiamento de construção. Ao longo dos anos, atendendo clientes em consultoria de gestão econômica financeira, eu sempre vejo nas empresas que passam por situações de crise financeira um elevado endividamento bancário, mas possuem um imóvel próprio. Por quê? Aplicaram os recursos que são de curto prazo no longo prazo, em recursos em imóveis que vão gerar retornos para a empresa no longo prazo e ficaram sem os recursos necessários para giro. Acabaram tendo que descontar duplicatas, descontar cartões, que têm taxas de juros de 3% a 6% ao mês, ou numa linha ainda pior que seria o cheque especial. Mesmo linhas de empréstimo de capital de giro têm um custo bem mais caro do que uma linha de financiamento habitacional. Nesse sentido, você acaba tendo que pagar juros se você não fez o planejamento do seu fluxo de caixa e do seu capital de giro. Além disso, você mobilizar recursos que estão sobrando, você perde algumas oportunidades no ponto de vista estratégico. Então você deixa de ter um recurso ao qual você podia dar mais prazo para o cliente e alavancar suas vendas. Você deixa de ter recursos para comprar à vista com fornecedores, negociando descontos e tendo maiores margens na venda. Você também fica sem recursos para investir no estoque, aumentar mix de produto. Os esforços do empresário sempre têm que ser do ponto de vista operacional. Aonde eu vou ganhar? Aonde eu vou gerar mais lucro no meu negócio? E não simplesmente nesse sonho do brasileiro de ter um imóvel próprio. Um terceiro fator, também muito importante na hora de decidir se vai ter um imóvel próprio, é o chamado conceito trade-off, ou custo de oportunidade. Eu já tive uma situação de enxergar essa ocorrência num negócio. Imagine uma empresa que tem um lucro mensal de R$15 mil e tem um imóvel próprio. Esse imóvel está num bom ponto comercial, tem uma boa infraestrutura. Esse imóvel locado, a empresa poderia conseguir um aluguel de R$20 mil para uma outra pessoa. Ou seja, nesse raciocínio, será que efetivamente eu estou tendo lucro? Ou eu estou trocando um rendimento de 20 mil de aluguel por 15 mil de lucro? Economicamente, eu estou tendo um prejuízo, Eu não estou gerando valor. Então, quando nós apuramos o lucro econômico da empresa, nós descontamos o custo de oportunidade de um aluguel de um imóvel próprio. Ou seja, quanto custaria esse meu imóvel alugado para um terceiro? O meu lucro tem que ser maior que isso. Então, fica essa dica para você, para que você possa alcançar os maiores resultados possíveis, porque realmente essas decisões não são para todos. Tem que ser de um ponto de vista racional e para quem quer efetivamente ter sucesso empresarial.